Opa, Luke aqui, e nesse vídeo falaremos um pouco sobre mais uma estética da internet, o famoso Villaincore. Hoje vamos dar uma olhadinha como essa estética surgiu e da evolução da persona do vilão em si. Villaincore é uma estética que nasce do fascínio coletivo pela figura do vilão e da necessidade de um melhor entendimento do que ele representa dentro das narrativas culturais, indo além só de um estilo visual. Ele age basicamente como um fenômeno de moda, unindo a psicologia e a crítica social, questionando o papel da maldade, da marginalização e da resistência nas histórias. Essa estética não exalta o mal, mas busca entender o porquê, as motivações e o modo que o público passou a se identificar com personagens antes vistos apenas como inimigos. Historicamente, o vilão sempre foi um ponto crucial nas narrativas, desde os mitos antigos até o cinema atual. Ele representa o conflito, o contraponto ao herói, a luta entre o mal e o bem. Porém, a partir do século XX, com o avanço da psicologia e dos meios de comunicação, essa figura passou por uma transformação. Deixou de simbolizar o mal absoluto e se tornou uma gama de personagens complexos movido por dilemas morais, éticos e traumas pessoais. Essa mudança reflete o amadurecimento da sociedade como um todo, passando a entender que o mal nem sempre vem do puro desejo de caos e destruição, mas que às vezes vem da dor, exclusão e do desespero. Villaincore surgiu em meados de 2010, não tendo data nem criadores exatos, e assim como a maioria das estéticas da internet, esse se originou em plataformas como Tumblr, TikTok e Reddit. E da mesma forma como o Justcore, que possui similaridades com Clawcore, Villaincore bebe de fontes como o gótico, soft grunge e o traumacore, por exemplo. Ele surge como uma tentativa estética de compreender a humanidade por trás do vilão, não celebrando a violência ou caos, mas a forma como esses elementos são usados para expressar revolta, a perda e inconformismo. A figura do vilão se torna uma metáfora para indivíduos que foram rejeitados, silenciados ou deformados por experiências externas. E, em muitos casos, o público se identifica com esses personagens porque eles representam emoções reprimidas ou vivências que a sociedade prefere ignorar. Já o vilão tem uma origem um pouco mais complexa. A palavra vilão vem de villano, do latim, e não significa algo mau, e sim aqueles que viviam no feudo, ou em vilas. Posteriormente, veio a se tornar um personagem modelo, um arquétipo, que é como conhecemos o vilão clássico, chapéu, bigode e etc. Mas fica como curiosidade, o vilão mais antigo, por assim dizer, vem da Epopeia de Gilgamesh, um poema da Mesopotâmia escrita por volta de 2000 a.C., que narra a história de Gilgamesh em busca da imortalidade. E o vilão em questão é uma criatura monstruosa chamada Umbaba, cuja sua aparência é descrita como assustadora e sobrenatural. Na cultura pop, a estética villaincore ganhou força com personagens como Loki, Harley Coringa, Malévola, Magneto e tantos outros. Cada um deles carrega uma origem marcada pela dor, pelo preconceito ou pela sensação de injustiça. Loki busca reconhecimento e pertencimento em um mundo que o vê como inferior. Harley Quinn é o retrato da mulher manipulada, transformada pela violência emocional. O Coringa, em suas múltiplas versões, é o símbolo da degradação social e da loucura nascida do abandono. E um deles é apresentado como um exemplo a ser seguido, mas como reflexos distorcidos da nossa própria humanidade. Esteticamente, o Villaincore combina elementos de poder e vulnerabilidade, roupas estruturadas que são peças com formas firmes e silhuetas definidas e até elegantes. Correntes, algemas, crânios, cruzes, coroas, tubos de ensaio e equipamentos científicos ou médicos, animais associados às trevas como corvos, gralhas, cobras, gatos e lobos, armas mais antigas como adagas, espadas ou revólveres, xadrez, tanto o jogo quanto a estampa, e ternos, couro, botas, jalecos, roupas rasgadas, esmalte preto, óculos e também joias ornamentadas, juntamente com cores fortes como vermelho, preto, cinza, roxo, verde, ouro ou prata, maquiagens e expressões teatrais, e por meio dessas características, essa estética tenta transformar a dor em algo compreensível e tangível, de maneira visual e às vezes até de maneira bela. Recentemente, tá, não tão recente assim, já tem um tempo,
que é bem perceptível uma crescente no interesse do público por personagens controversos, tendo como exemplo os anti-heróis, que por muitas vezes são considerados favoritos do público, e às vezes não são tão bem escritos assim, mas por aparentar essa dualidade faz com que chamem a atenção do público justamente por sair da mesmice, do herói puramente bom. E isso reflete até em releituras de personagens, como por exemplo a Malévola, que teve sua origem mais aprofundada no live action, para dar uma explicação para ela ser da forma que é, ou até mais recentemente o Coringa, que deixa de ser somente o arquétipo de Lo para ser uma pessoa trágica. E o mesmo vale para os heróis, como por exemplo o Invencível ou The Boys, que explora o lado obscuro dos personagens, embora alguns não são bem feitos, mas deixa baixa. Até mesmo na Marvel e DC podemos ver esse lado, como um Superman mais humano e menos intocável, ou com, sei lá, o Thor depreciativo. E o que tudo isso significa? Ao decorrer das décadas, as pessoas passaram a buscar mais identificação nas histórias e passaram a ver os personagens mais humanos. E junto a isso, graças à internet, passaram a se expressar mais, afinal esse é o cerne principal dos cores e das estéticas que vemos por aí afora na internet. E ao contrário do que muitos pensam, o vilão core não busca a romantização da dor e sofrimento, e sim dar a voz a quem foi oprimido. E bem, esse foi o vídeo de hoje. Diga o que vocês acharam sobre essa estética e deixe nos comentários alguma estética interessante para comentarmos aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!